Fala pessoal, tudo bem com vocês? Finalmente conseguimos chegar à marca dos 30 mil inscritos. Um número que, como qualquer outro número, ele é bem relativo. Para muitos é pouco, para poucos é muito, ou seria o contrário. E para comemorar esse pequeno grande marco do canal, eu resolvi fazer um vídeo um pouco diferente, algo que eu já fiz outras vezes, né? Vídeos diferentes. E dessa vez eu pensei em algo que talvez possa permitir a gente se conhecer um pouco melhor. É claro que vocês já sabem o que o vídeo vai ser, afinal de contas, né? Tá no título do vídeo, que vocês leram antes mesmo de clicar. 30 coisas sobre mim, por mim mesmo. É difícil fazer esse tipo de coisa, hein? Olha, não foi fácil. Vou dispensar falar o básico, que é meu nome, minha formação e tal, que é algo que eu falo todo vídeo, então vocês já estão cansados de saber. Vamos começar então com outras informações? Eu nasci em Campo Mourão, no Paraná, em 25 de julho de 1980. Então, estou quase completando 42 anos de idade. O tempo passa, o tempo voa e nem mais a poupança Bamerinos continua numa boa. A minha história, ela é marcada de uma forma bastante triste, assim, por muitas perdas. Aos 4 anos eu perdi meu irmão mais velho, que nasceu com um problema de saúde, na verdade, complicações no parto. Aos 12 anos eu perdi minha mãe num acidente de carro. E aos 36 eu perdi meu pai, vítima de complicações aí em razão da diabetes. Eu também perdi meu tio, que era meu padrinho, que era o tio mais próximo que a gente tinha. E eu cheguei a conhecer 3 dos meus avós, mas todos eles também já faleceram. Eu tenho um irmão, o Tarcísio, e uma irmã, a Tarsila. E o meu falecido irmão se chamava Thales. Então todo mundo com a letra T. E tem mais, o meu irmão era Thales Augusto, T-A. O meu nome é Tássio Eduardo, T-E. O meu irmão é Tarcísio Ivan, T-I. E a minha irmã é Tarsila Oliane, T-O. Se o meu pai fez o T1, foi uma produção aí independente e fora do casamento, porque até agora a gente não descobriu nada. Sou casado e estou no mesmo relacionamento há mais de 2 décadas. Inclusive, tenho 2 filhos. O Thales, que tem um canal aqui que vocês conhecem de divulgação científica e que já vai fazer 9 anos. E agora, surpresa talvez para todo mundo, seja a Camila, que é a minha filha e é uma advogata. Morei quase toda a minha vida na cidade de Campo Mourão, exceto entre os anos de 97 a 2001, quando eu morei em Curitiba, lá na Casa do Estudante Luterano Universitário, a CELU. Os meus avós paternos, eles eram luteranos e minha família materna era católica. Eu fui batizado na Igreja Católica, fiz primeira comunhão e cresci frequentando essas 2 igrejas, que por sinal são quase idênticas na questão da sua liturgia, sabe? E depois ainda estudei um bom período no Colégio Adventista. Só que a perda da minha mãe foi um motivo de isolamento e de afastamento das outras pessoas, algo que se tornou até um tabu pra mim até pouco tempo atrás, sabe? Eu não conseguia falar abertamente, não me sentia à vontade para falar sobre esse assunto. E isso me empurrou, de certa forma, ao ateísmo. Sim, sou ateu e agnóstico, embora eu já tenha passado aí por diversas fases na minha vida, até eu me descobrir assim, né, plenamente como um existencialista. Quando eu me afastei das igrejas, eu passei a me denominar apenas como cristão, sabe, sem nenhuma denominação específica. Mais tarde eu acabei me interessando pelo espiritismo, depois pelo esoterismo, eu fui Rosa Cruz e depois comecei a me inclinar para o panteísmo e até perceber que talvez por uma questão de lógica ou de razão ou também uma espécie de inquietude meio curiosa, meio científica, eu acabei caindo no ateísmo. No começo eu era daqueles ateus duros, sabe, que acredita na não existência de um ser superior. Só que isso também é, de certa forma, dogmático. E depois que eu passei a compreender melhor a nossa incapacidade de compreensão, então eu passei a me denominar mesmo como ateu e agnóstico e principalmente, né, existencialista. Isso já vai fazer desde os meus 20 anos, mais ou menos. Sou um torcedor do Santos, herança do meu pai. Eu já fui bem viciado em assistir jogos de futebol, sabia escalação de time, sabe? Não perdia jogo nem nada, nem da seleção. Hoje eu já não sei nem quem é técnico do Santos, eu não sei absolutamente nada. Não que eu ache ruim assistir jogo de futebol, sabe? Alguns jogos até me agradam, é gostoso. Só que não é algo que eu pare e corra atrás mais. Falei de religião, falei de futebol e agora vamos falar um pouquinho de política, né? Eu ainda estou numa efervescência confusa e eu tenho dificuldade de me definir, mas jogando as regras do jogo atual, que são bem injustas, especialmente por causa do capitalismo, né, que representa tudo isso de ruim que nós temos, eu me vejo como um social-democrata. Eu defendo a intromissão do Estado com rigor e força, defendo um estado de bem-estar social e defendo uma política econômica keynesiana.
a exemplo dos países lá do norte da Europa. Utopicamente falando, o meu sonho de princeso seria uma espécie de sociedade socialista, né, que garantisse, de certa forma, até uma liberdade de iniciativa para pequenas atividades e que fosse também democrático e representativo. Particularmente, eu não acredito no comunismo porque eu não consigo conceber a não existência de um Estado de onde emanaria a autoridade e a coercibilidade para a existência do direito. Então, tema bastante interessante. Eu não sou muito conhecedor do comunismo, mas acho que daria um vídeo legal. E eu sou tão sonhador que eu acredito que, mesmo que demore séculos, o melhor caminho é a educação e a constante reforma. Eu não tiro a razão de quem é, por exemplo, revolucionário, quem acredita na revolução. Até acho que é mais provável que seja talvez a melhor forma, só que ela demanda um preço que eu não sei se eu estaria disposto a pagar. Acho que em todas as eleições que tiveram segundo turno para presidente, eu votei 13. Mas em todas elas, no primeiro turno, minha escolha foi outra. Antes de fazer direito, eu comecei o curso de design. Primeiro eu comecei design de produto, depois eu migrei para design gráfico e depois eu abandonei porque eu não tinha o menor talento para desenhar na prancheta. Eu escolhi o curso de design porque um dos meus hobbies favoritos na adolescência era desenhar lá no antigo Paintbrush de 16 cores do Windows 3.1. Desenhava essas coisas aleatórias aí, como essas que vocês estão vendo na tela. E olha só, esses desenhos sim são meus e do meu grande amigo Renato Castanheira, né? A gente passava horas, todos os dias, copiando desenhos de gibis e revistas. A minha banda favorita, a banda do meu coração, é Pearl Jam. A pronúncia é meio embaçada, né? E, por consequência, eu sou um amante do grunge. Então eu também adoro Alice in Chains, Soundgarden, Nirvana, Hammerbox, The Gits, Screaming Trees e algumas outras aí, mas mais ou menos nessa ordem. Também curto rock em geral, tipo Led, Pink Floyd, Queen, e adoro também metal, principalmente Metallica, Iron, Black e Sepultura. Também sou apaixonado pelo rock nacional e as minhas bandas favoritas são Engenheiros, Legião, Nenhum de Nós, Titãs e Paralamas. Certa vez, quando eu tinha 8 anos e eu estudava numa escola pública, um menino que também estava na segunda série comigo, tinha uns 13 anos mais ou menos. Naquela época era bem comum ter essas diferenças de idade acentuadas na mesma classe, que queria me dar uma surra na saída da escola. Eu não lembro qual foi o motivo, mas eu sei que foram ali 2, 3 dias em que, quando acabava a aula, eu me escondia no banheiro da escola e ficava lá meia hora, 40 minutos, às vezes até uma hora, esperando todo mundo, inclusive esse rapazinho, ir embora. Daí eu acho que depois de 3 ou 4 dias ali, sempre esperando ali aquela meia hora, uma hora no banheiro, nesse quarto, último dia ali, eu saí correndo depois, né, que não tinha ninguém, e fui direto pra casa da minha avó, que era pra onde eu ia depois da aula. Quando eu cheguei lá, tinha uma tia minha que era professora nessa escola também, que tava lá na casa da minha avó, e de repente ela precisou atender o telefone e teve que sair correndo às pressas, porque um aluno da escola tinha acabado de morrer atropelado. Era o mesmo menino que queria me bater. Se eu tivesse saído aquele dia e apanhado lá na frente da escola, provavelmente aquele menino estaria vivo até hoje. Só que eu vou confessar pra vocês, eu juro que eu não tenho remorso nem culpa nenhuma. Como toda criança burra, eu só fui falar dessa situação depois que já tinha passado, depois que já não representava mais perigo. E aí meu pai, pensando, né, em me proteger ou no que fosse melhor pra mim, me colocou no judô pra mim aprender defesa pessoal. E eu fiz judô então dos 8 até os 15, 16 anos e parei quando eu estava indo da faixa roxa pra faixa marrom. E esse é um dos arrependimentos que eu tenho na vida, de não ter chegado lá na faixa preta. Eu ainda tenho vontade de voltar porque eu admiro muito a filosofia judoísta. Sim, judoísta, que é uma palavra muito mais legal, que tem a ver com a filosofia e também soa muito mais agradável que judoca, né? Adoro literatura e um dos livros que eu mais gostei de ter lido na minha vida foi A Montanha Mágica, de Thomas Mann. É um escritor do realismo alemão. Eu também adorei muito Crime e Castigo, do Dostoiévski, só que esse deu um pouco mais de trabalho para ler por causa dos nomes e dos apelidos lá e tal, foi um pouco mais denso. Um dos meus filósofos favoritos é Sartre, muito claro em razão do existencialismo. E do Sartre eu também curti o romance dele, A Náusea, e o livro de contos, O Muro. São obras sensacionais. Eu já li 2 vezes o livro Silmarillion, 2 vezes o livro Hobbit e também 2 vezes O Senhor dos Anéis, o livro inteiro. Eu não sou especialista num tema, mas eu curto muito o universo da Terra-média. Também sou apaixonado por Star Wars, pelo universo de Star Wars. E assim como o universo da Terra-média, eu acho muito interessante essa ideia de conceber, sabe, um universo com milênios de história, com personagens e a forma como esses acontecimentos se entrelaçam numa visão mais ampla do tempo. Eu
curto muito. Também adoro animes, mangás e os meus favoritos, né, pra falar rapidamente, foram Full Metal Alchemist, Death Note, gosto muito de Berserk, que infelizmente não vai ter fim, e, por fim, Monster, do Naoki Urasawa. Aliás, né, Monster, que tá até ali atrás, eu tô até com um voluminho aqui na mão, pra mim, Monster é a melhor obra do gênero de todos os tempos, tanto o mangá quanto o anime. É uma história assim de suspense, sem essa putaria sobrenatural que geralmente tem nos mangás, mas que tem os melhores personagens, o melhor enredo e o melhor vilão de todos. Então, sim, fica aí a recomendação e recomendo muito mesmo. Adoro cozinhar. E modéstia à parte, como dizia meu velho pai, que também adorava cozinhar, eu mando bem, hein? Olha, eu faço de tudo. Faço lasanha, feijoada, rabada, mocotó e ainda me viro bem na churrasqueira. Isso até explica um pouquinho o shape do garoto aqui, né? Outra coisa que também explica esse shape é a cerveja artesanal, que é algo que eu adoro. O meu gênero favorito é a Weissbier, né? Que é a cerveja de trigo, com destaque também para as wheat beers. Aliás, eu já produzi cerveja em casa, já fiz cerveja artesanal de trigo e elas ficaram boas, sabe? Não era uma maravilha, mas ficaram muito boas. Sobre o curso de Direito, eu acabei fazendo Direito por falta de opção melhor na minha cidade. Quando eu abandonei Design, o que eu queria fazer mesmo era História, mas como na minha cidade não tinha um curso, meu pai me convenceu a fazer Direito. Como eu não tinha expectativas para me frustrar, como aconteceu, por exemplo, com Design, eu acabei topando. E foi uma coisa legal porque durante o curso de Direito eu acabei me surpreendendo positivamente. Como servidor público do Ministério Público, eu sou impedido de ter OAB, eu não posso me inscrever no OAB. Então, quando eu me formei, eu já era servidor do Ministério Público, então eu nunca mais fiz prova de OAB nem nada. Daí, quando eu decidi criar esse canal lá em 2017, eu resolvi acabar fazendo a prova junto com a minha filha que estava se formando por uma razão bem boba. Como eu iria falar de direito e eu não sou promotor, nem juiz e nem advogado, alguém poderia chegar aqui e falar, porra, o que esse cara aí tá querendo falar de direito se nem na OAB ele passou? Sabe, tipo, esses troll de internet? Eu acabei resolvendo fazer a prova só pra ter essa segurança e me sentir também mais confiante aqui no canal. E, felizmente, acabei passando. Tanto eu quanto a minha filha. Olha, pra terminar, eu gostaria de dizer que eu acompanho de paixão muitos canais aqui no YouTube. Tanto de divulgação científica, que é o que eu me propus fazer aqui, quanto de política, que é algo que eu faço bastante, secundariamente, dentro do meu viés mais esquerdista. Então, se eu fosse citar aqui todos os canais que eu acompanho e curto, eu levaria um bom tempo e eventualmente eu acabaria sendo injusto com algum colega que eu ia acabar esquecendo de mencionar. Por isso, eu vou citar apenas 2 canais que foram a principal influência para eu vir até aqui no YouTube e gravar os meus vídeos. O canal do Pirula e o canal do Primata Falante, que é do Davi Simões. Esses 2 canais, tanto pela simplicidade da produção, quanto pela criatividade que eles esbanjam, eles são didáticos, profundos, sem perder nem a leveza, nem a clareza. Então foram 2 inspirações muito grandes. E como eu disse, né, tem muitos outros canais que eu gosto, inclusive os canais que eu devo muito, canais que me ajudaram, que me indicaram, que me convidaram para participar e que deram esse impulso especial para mim chegar aqui hoje e falar que consegui ter 30 mil inscritos, mas se eu fosse falar de todos eles, como eu falei, eu poderia cometer uma injustiça e deixar alguém de fora. Então, pessoal, esse foi um vídeo aí que talvez possa permitir com que vocês me conheçam um pouco melhor. Se vocês tiverem um pouco mais dúvida, um pouco mais de curiosidade sobre este que vos fala, deixe aí nos comentários, né? De repente esse canal até chega a 50 mil inscritos e aí eu faço mais, sei lá, 20 curiosidades pra emendar ali os 50. Ou não, né? Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos, 30 mil vezes obrigado, eu estou muito feliz com essa marca, eu assim, queria ter chegado nela no ano passado, tinha desistido de chegar nela até março e acabei chegando ainda no mês de fevereiro, então isso me deixou bastante feliz. Então, de coração mesmo, muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.